Começa agora o Jornal do Tribunal de Contas de Mato Grosso. Olá, você vai ver nesta edição. Medida cautelar envolvendo o governo do estado sobre gastos com pessoal é homologada em plenário. Banco Mundial apresenta diagnóstico fiscal do estado ao TCE. As contas de governo da Prefeitura de Rondonópolis recebem parecer favorável com recomendações ao Legislativo. Os detalhes agora no TCE Notícias. Tribunal de Contas de Mato Grosso homologa uma medida cautelar para evitar danos ao erário do Estado em razão de despesas com pessoal além do limite prudencial. Entenda. O pedido de medida cautelar foi tratado no processo de representação de natureza interna interposta pela equipe técnica do TCE, em razão do aumento de despesas com pessoal pelo governo de Mato Grosso, em descumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. Isso porque, apesar de já ter extrapolado o limite prudencial, o Poder Executivo concedeu reajuste de subsídio aos servidores da Secretaria de Fazenda do Estado na carreira dos agentes de administração fazendária. Acontece que o Tribunal de Contas de Mato Grosso havia emitido um termo de alerta ao governo do estado, publicado no Diário Oficial de Contas 12 dias antes da publicação da referida lei, advertindo o Executivo Estadual acerca do excesso de gastos com pessoal. No voto eu menciono a data de publicação do relatório Gestão Fiscal, segundo quadrimestre, foi publicado 29 de setembro de 2017, no Diário Oficial do Estado de Mato Grosso, portanto, em data anterior ao alerta, conforme eu já tinha mencionado. Entretanto, no mesmo dia 11 de outubro de 2017, foi sancionada e publicada a Lei 10.609, no Diário Oficial do Estado, a qual concedeu reajuste do subsídio dos servidores da carreira de agente de administração fazendária. Este reajuste, escalonado em 3 exercícios, com efeitos retroativos a partir de 1º de julho de 2017, e sem prejuízo da revisão geral anual, indubitavelmente contrariou expressamente a Lei de Responsabilidade Fiscal. Como disse, foi uma afronta à LRF e não à Constituição. A LRF determina que pode ser empregada, no máximo, 60% da receita corrente líquida do Estado com gastos com pessoal, sendo segregados por poder e órgão, fixando ao Poder Executivo o limite de 49%. Mas o governo do Estado já havia gasto mais de 110 milhões de reais acima do limite prudencial quando foi emitido o alerta. Dessa forma, em virtude do atingimento do limite prudencial de gasto, o limite prudencial é 95% do total. Em virtude do atingimento do limite prudencial de gasto com pessoal, conforme o artigo 22, parágrafo único da LRF, é vedado ao poder ou órgão referido todas as situações previstas no dispositivo transcrito. O limite prudencial, o Estado seria de 6.447.447.304 reais e a despesa aferida naquele momento foi 6.247.541.263 reais. Portanto, o Estado ultrapassou mais de 110 milhões. Isso sem levar em conta que nós estamos excluindo o imposto de renda. Dessa forma, o conselheiro relator votou pela homologação da medida cautelar, suspendendo os efeitos da referida lei publicada pelo Executivo Estadual, com exceção dos dispositivos que versam sobre as verbas indenizatórias. No processo, ainda foi citado o governador Pedro Tax para que se manifeste sobre o caso. O Sindicato dos Agentes de Administração Fazendária também foi admitido no processo na condição de amicus curiae, frente ao interesse da categoria no assunto. E por falar em números, o TCE conheceu um diagnóstico fiscal do Estado elaborado pelo Banco Mundial e pela Secretaria do Tesouro Nacional. Acompanhe como foi a reunião.
A situação fiscal do Estado, assim como projeções e possíveis medidas de ajustes, foram apresentadas em reunião realizada entre representantes do Banco Mundial e Secretaria do Tesouro Nacional, do Governo do Estado e membros do Tribunal de Contas, nas dependências do TCE. O estudo foi solicitado pelo Governo do Estado, que busca a parceria do TCE para a implantação dos ajustes adicionais não contemplados pela PEC do Teto de Gastos, recém-aprovada pela Assembleia Legislativa e que prevê limitações dos gastos públicos por 10 anos em Mato Grosso. O nosso diagnóstico só facilita a discussão, a assunção um pouco, uma apreciação mais detalhada do quais são as previsões e as possibilidades para enfrentar esses assuntos que são necessários para construir o futuro do país. Então, para criar também espaço para investimento, geração de emprego, então, com certeza, a riqueza do Estado. Nesse contexto, o papel do Tribunal de Contas do Estado é fundamental, porque eles são os que também avaliam naturalmente a situação das contas públicas do Estado e que fornecem um pouco esse farol em termos de qual deve ser a orientação na gestão das finanças públicas. Foi apontado que o Estado registra uma receita com pouco ganho real nos últimos anos e, em contrapartida, aumento nos gastos com pessoal. Nessa reunião, o BIRD e o STN sugeriram medidas a fim de assegurar queda gradativa no déficit financeiro, assim como ajustes de curto, médio e longo prazo, junto às despesas, receitas, folha de pagamento e previdência, para evitar um colapso financeiro nas contas públicas do Estado. Também foi considerado o cenário diante da aprovação da PEC do Teto de Gastos. Nós viemos hoje apresentar ao tribunal quais são as consequências do ajuste, principalmente da implantação do teto de gastos no estado de Mato Grosso, e o que mais falta, quais são as medidas complementares, quase todas elas já previstas na emenda constitucional, medidas adicionais para realmente retomar uma trajetória de contas públicas saudáveis no estado de Mato Grosso. Se nós não tomarmos providências imediatamente, em parceria com o Tribunal de Contas, em parceria com a sociedade, Mato Grosso será mais um dos estados que podem caminhar para essa situação aguda de crise. Nós não queremos isso e o Tribunal, como um órgão perene, estabilizador das relações institucionais no estado, precisa ter o domínio dos fatos que nós trazemos aqui e, principalmente, ser parceiro do Estado nas escolhas que nós teremos que fazer para esses ajustes adicionais. Nós temos que ter bastante prudência para não assumir compromissos que possam comprometer o futuro, possam comprometer o desenvolvimento. Nós temos que ter responsabilidade para com as futuras gerações. Não assumir compromissos que amanhã, daqui a 2, 4, 5 anos, inviabilizem o funcionamento dos serviços públicos. Então, o tribunal tem um papel fundamental nesse debate, porque ele tem um papel importante de orientação, um papel de prevenção, de alertar os gestores com relação a medidas que possam trazer impactos negativos ali para frente. O Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou ao Poder Legislativo de Rondonópolis que oriente a Prefeitura para observar e respeitar o planejamento orçamentário, de modo a se abster de propor leis para a abertura de créditos especiais que não tenham compatibilidade com a Lei de Diretrizes Orçamentárias. A Secretaria de Controle Externo do Tribunal de Contas de Mato Grosso concluiu pela configuração de uma irregularidade nas contas anuais de governo do município de Rondonópolis, exercício de 2016, imputada ao ex-prefeito Percival Santos Muniz e a Marina Arantes Corrêa da Costa, contadora do município. A Prefeitura elaborou as peças de planejamento, que são o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária Anual, em desacordo com os preceitos constitucionais e legais.
Conforme ainda apurado pela equipe técnica, os gastos com o pessoal do Poder Executivo totalizaram um montante de cerca de R$ 267.248.000, correspondente a 42,9% da receita corrente líquida, assegurando o cumprimento do limite máximo de 54%. Por sua vez, os gastos com o pessoal do Poder Legislativo totalizaram um montante de R$ 13.546.000, totalizando 2,13% da receita. Por fim, os gastos com o pessoal do município alcançou o montante de R$ 281.264.000, correspondente a 44,30%, assegurando o cumprimento do limite máximo de 60%, estabelecido pela Lei de Responsabilidade Fiscal. O relator concluiu que a gestão de Rondonópolis respeitou os limites constitucionais relacionados aos investimentos na área de saúde, educação, Fundeb e repasses ao Legislativo, o que de fato contribuiu para o julgamento favorável destas contas anuais. Não obstante, tem que aprimorar também, como todos os municípios, essa é comum da gestão, as políticas públicas de educação, embora foi muito bem, né, que dos 10 indicadores avaliados, 8 tiveram desempenho superior e apenas 2 inferiores à média nacional. A área de saúde, 6 superaram, dos 10 e 4 foram inferiores. Da análise do índice de gestão fiscal do município, Rondonópolis tem 0,64, boa gestão. E cai um pouco em relação ao ano passado, mas ainda está muito bem. Então, diante do exposto, parabenizo também a gestão, acolho em parte o parecer ministerial e voto pela emissão de parecer prévio favorável às contas anuais de governo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis 2016, responsabilidade do senhor Percival Santos Muniz, com as demais recomendações que constam no voto integral. No voto, o Pleno do Tribunal de Contas de Mato Grosso recomendou ao atual gestor da Prefeitura de Rondonópolis que observe e respeite o planejamento orçamentário e evite a abertura de créditos especiais não compatíveis com a LOA e o PPA. Também foi recomendado que o atual gestor do município adote medidas para a melhoria das políticas públicas de educação em relação ao próprio desempenho. Esse TCE Notícias fica por aqui. Outras informações sobre o que acontece no Tribunal de Contas de Mato Grosso você acompanha em nosso portal. Basta acessar o endereço www.tce.mt.gov.br. Até mais! TCE de Mato Grosso, o Tribunal do Cidadão.